essa tela que a gente está vendo é uma conta dessa ferramenta chamada Freshdesk. Tá? É uma ferramenta que nos ajuda a fazer a concentração de atendimentos de todas as redes que a gente tem. Telefone, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, o que seja. Até tickets no nosso próprio site, perdão, até widgets no nosso próprio site que podem gerar tickets, se forem necessários. Então, a gente consegue fazer todo esse atendimento por dentro da própria ferramenta, incluindo outras pessoas para nos auxiliar em algum ticket que necessite de um atendimento de outras pessoas, de outras equipes, não só necessariamente de uma equipe de atendimento, né? Porque pode ter alguma questão técnica, pode ter uma questão que envolva financeiro, se for alguma devolução, etc. Tá? Então, essa ferramenta ele converge esses pontos de atendimentos todos em um só, para facilitar a vida de quem justamente precisa melhor atender as pessoas que estão do outro lado. Tá? E o que eu quero mostrar aqui para vocês, além dessa ferramenta maravilhosa que temos, é que dentro de uma das ferramentas que existem dentro desta ferramenta, é justamente a satisfação do cliente. Então, aqui eu consigo não só uma, não só duas, como diversas pesquisas de satisfações que podem ficar construídas aqui e podem ser enviadas à maneira como eu determinar dentro de cada uma dessas configurações. Então, por exemplo, se eu crio uma nova pesquisa de satisfação, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um nome a essa pesquisa para poder identificá-la, porque depois vocês vão ver ali no relatório que eu posso buscar diferentes pesquisas para visualizar os relatórios referentes a cada uma dessas pesquisas. Então, o nome é muito importante. Depois a gente vai determinar qual é a pergunta que eu quero fazer aqui na minha pesquisa. E claro que eu não preciso fazer somente uma pergunta, eu posso fazer diversas perguntas a essas pessoas e dar aqui de 2 a 7 opções para elas responderem. Esses textos aqui podem ser alterados. O interessante é saber aqui que existem, né, esses pontos aqui onde elas vão poder optar e elas podem fazer comentários a respeito do que elas estão determinando dentro dessa pesquisa. Tá? Então, eu posso fazer as perguntas que eu quiser. E aqui embaixo eu vou determinar em que momento, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom, eu vou determinar em que momento essas perguntas vão ser enviadas. Então, como a gente trabalha com tickets nessa ferramenta, que podem ser gerados a partir de um comentário no Facebook, uma DM no Instagram, ou outros, dependendo de onde eu faço esse atendimento, eu posso fazer com que, sempre que esse ticket for dado como fechado, enviar um e-mail com a minha pesquisa de satisfação, ou posso fazer após o ticket estar resolvido, não necessariamente fechado ainda, porque podem ter outras coisas sendo trabalhadas dentro dele. Posso fazer com que todas as respostas enviadas ao cliente, ou seja, cada vez que o meu atendente falar alguma coisa, essa pesquisa vai ser automaticamente incluída na conversa também. Então, eu posso fazer uma pesquisa literalmente pergunta a pergunta, e aí vocês vão ter que identificar se isso faz sentido para a empresa de vocês. É legal lembrar também que, assim, aqui dentro dessa ferramenta, a gente tem diversas, e outras ferramentas também, claro, né, que auxiliam nesse atendimento, tem diversos relatórios, e aí vocês precisam identificar quais são os relatórios interessantes, como foi uma das perguntas colocadas ali, porque relatórios podem ser todos implementados, mas se vocês estão gerando números que não vão ser estudados, ou vistos, ou revisados, ou trabalhados para tomar alguma decisão, vocês estão gerando informações que vão só atrapalhar vocês, tá? Então, rever aqui, ver legal que momento que é interessante fazer o envio dessas pesquisas, ou, na última opção, permitir que os próprios agentes incluam essa pesquisa no momento que eles sintam que seja necessário incluir, quando eles identificarem que aquele atendimento chegou ao seu final. Tá? Então, aqui é onde a gente pode fazer essa configuração. Tá? Só um minuto. Beleza. E aqui, na parte dos nossos relatórios, a gente tem os relatórios e as análises. Nos relatórios, eles têm aqui os pré-configurados, que podem auxiliar e até responder de novo algumas perguntas que foram feitas, de quais são os relatórios importantes ou interessantes a serem tidos. Então, aqui a gente tem a análise do próprio helpdesk detalhado e tendências de volumes de tickets. Então, para a gente entender se existe uma crescente, por exemplo, no fim de semana, ou se segunda-feira é o dia que mais gera tickets, ou num determinado dia do horário. Por quê? Eu posso depois fazer com que a minha equipe se desprenda para esses outros horários, ou posso criar equipes adicionais que atendam nesses outros dias, que o meu volume de tickets é muito mais alto, caso seja necessário. Aqui a gente também tem os relatórios que são referentes à produtividade do agente.
Então, desempenho do grupo, eu posso ter diferentes grupos dentro da minha ferramenta. Então, assim, eu tenho uma equipe de vendas, e aí eu posso, nessa equipe de vendas, ter grupos diferentes para lidar com assuntos diferentes que sejam referentes à venda. A distribuição do desempenho, ou seja, como essas tarefas estão sendo distribuídas e como elas estão sendo desempenhadas. Resumos de horas monitorados, ou seja, quanto tempo é gasto dentro de um atendimento, uma tarefa, um ticket, quando ela é aberta, quanto tempo ela demora a ser fechada, ou ter o seu status mudado, e o ciclo de vida de cada um desses tickets. Todas essas análises de produtividade aqui vão nos ajudar a visualizar onde existem esses déficits e onde precisam ser feitos alguns investimentos, seja de tempo, seja de equipe ou seja de dinheiro também. E aqui embaixo a gente vai ter, propriamente dita, a da satisfação do cliente, onde a gente vai poder fazer análise dos nossos principais clientes, ou seja, as pessoas que estão recorrentemente fazendo uso desse nosso atendimento, seja por qual motivo for, seja por equipes diferentes de venda, de atendimento, de comercial, o que seja, ou se elas são pessoas que realmente precisam de muito atendimento direto. A gente trabalha aqui, como o Jorge falou, com serviços, trabalha com software, então a gente tem uma rotatividade, mas também uma recorrência de pessoas que utilizam dos nossos serviços de atendimento muito alto. Então aqui a gente pode fazer o uso para fazer essa medida, e na pesquisa de satisfação a gente vai ver um geral. Obviamente todos eles contam com seus próprios filtros, mas vocês vão poder visualizar cada uma dessas coisas que foram trabalhadas aqui. E na parte das análises, desculpa, pessoal, estou falando um pouco rápido aqui, como a gente estourou um pouquinho do tempo, eu quero poder passar essas informações para vocês, mas como o Daniel também havia dito, estamos completamente aptos aí, disponíveis para atendê-los em qualquer uma das redes que vocês nos encontrarem, inclusive no WhatsApp. E aqui a gente tem, se algum daqueles relatórios não te servirem ou não for o suficiente, a gente, além de termos outros relatórios aqui que estão pré-criados dentro do nosso sistema, vocês podem gerar os seus próprios relatórios clicando nesse botãozinho de novo relatório aqui em cima. Tá? Deixa eu só abrir um desses outros relatórios aqui para vocês poderem ver, por exemplo, esse de tendência dos tickets, como que eles geram aqui essas informações. Então, vocês podem filtrar pelo alcance dos dias, o nome dos grupos, então vocês podem ver especificamente quais são os grupos e a relação deles com cada um desses tickets. Posso ver pelo agente especificamente, posso ver pelo nome da empresa. Então, a gente muitas vezes faz atendimento business to business, né, o B2B, então eu posso ver aqui o volume de tickets gerados a partir somente daquela empresa especificamente e ver o comportamento daqueles tickets que foram gerados para aquela empresa. Muitas vezes a gente consegue encontrar alguns buracos ou encontrar alguns padrões muito interessantes que se repetem positivamente nesses atendimentos, que podem depois ser estudados e entendidos como a serem replicados para as outras empresas. Número de tickets resolvidos, não resolvidos, os abertos, e aqui o nosso relatório. E aí aqui tem uma coisa bastante interessante, que é esse modo de apresentação, onde ele se encontra. Aqui. Ah, não. Perdão. Aqui a gente tem a exportação, esse modo de apresentação que eu tinha visto. Aqui são os filtros. Tá, vou dar uma procurada aqui, depois eu mostro para vocês, legal. Mas aqui o que é interessante é que a gente pode ver, não só todos esses números, como a gente estava vendo aqui, mas a gente pode criar outros relatórios que sejam interessantes para o negócio específico de vocês. Então, como a gente ouviu aqui ao longo dessa explanação muito interessante de todos, é que diferentes métricas vão fazer sentido para diferentes empresas. E aqui com essa ferramenta vocês vão poder encontrar diversos já criados, e se nenhum deles te representar, vocês vão poder também criar os seus próprios e fazer essa implementação para poder ter esses números que vão te fazer tomar as melhores decisões dentro dessa empresa. Então,